Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 9/11/2022. Muitos jogos hoje, assim como na última rodada em que a gente trouxe análise para vocês. Então vamos acelerar aqui porque tem muito conteúdo para a gente trazer para vocês, informações e estatísticas para balizar as melhores entradas que a gente selecionou para que vocês sejam bem lucrativos hoje. Lembrando que a gente tem alguns jogos exclusivos lá do nosso grupo VIP e mais do que isso, palpites exclusivos e muito conteúdo extra. O grupo VIP mais completo do mercado e o mais barato também, focado em NBA. Lá, além de ser muito lucrativo colocar dinheiro de fato no seu bolso, você vai estar aprendendo muito com a gente. Então aproveitem, é o menor preço do mercado, então vale muito a pena. A gente cobra ali, né, metade do preço da concorrência, mais do que tudo para poder ajudar vocês a ganhar dinheiro. Esses R$ 40 vocês recuperam rapidinho, então não se esqueçam de conhecer o nosso grupo VIP, é só chamar no WhatsApp e aproveitem hoje, porque como eu disse, são muitos jogos, muitas possibilidades e a gente pode fazer uma peneira mais interessante aqui das melhores entradas. Fechado, meta de 150 likes pro vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha para cima, vai ajudar muito a gente, é de graça, não custa nada, e comenta aqui, né, como foi a sua segunda-feira em apostas e se você tem alguma sugestão especial para esse dia 9/11/2022. Fechado? Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos que adoram investir na bolsa esportiva, né? Eles também merecem ter acesso a esse conteúdo para concordar, discordar, se vocês acham que eu tô falando besteira, né? É só fazer o contrário de tudo que eu tô falando, mas o mais importante é vocês terem uma segunda opinião antes de fazerem as suas apostas aqui. E o Sexta de Trade todos os dias está no ar aqui com vocês. Fechado? Bora começar aqui? Orlando Magic e Dallas Mavericks é a primeira partida da noite. A gente tem muitas possibilidades aqui para esse jogo. O Dallas Mavericks é favorito, pode ser que eles deixem o Orlando Magic em under, mas também pode ser que eles consigam fazer um over em sua pontuação. Eu trouxe aqui argumentos para vocês a respeito do over do Dallas Mavericks, então a gente vai investir em acima de 107,5 pontos para essa partida. Lembrando que dá para pegar essa linha aqui provavelmente ali pagando em torno de 1,80 no ao vivo, ou então pegar essa linha menor de 105,5 pagando em torno de 1,50 no ao vivo também, porque o Dallas Mavericks é um time que joga lento, então durante a partida em algum momento as linhas deles vão estar mais adequadas, né, a esse que a gente acabou de definir. Mas por que o Dallas Mavericks pontuar bem ali, né, faz sentido para esse jogo? Bom, os times já se enfrentaram na temporada e o Dallas terminou com 114 pontos naquela ocasião. De lá para cá, nos últimos 5 jogos, o Orlando se tornou a pior eficiência defensiva da NBA. Foram 123,8 pontos de média sofridos, sendo que Dallas é o único time do top 10 em eficiência que eles enfrentaram nesse período. Os Mavericks são a segunda melhor eficiência ofensiva da liga. Se Orlando tentar acelerar o jogo para serem competitivos, eles podem ser punidos por darem mais chances de arremesso para seus adversários. Mas a tendência é que eles tentem fazer isso, ainda mais jogando dentro de casa, onde em teoria, né, com um incêndio da torcida, eles têm alguma chance contra a equipe que de fato é favorita. O Orlando é o quarto time que mais sofre bolas de 3 na liga por jogo, e isso pode ajudar a esticar essas linhas. O Orlando também é um dos 10 times que mais levam seus adversários à linha de lance livre por partida, pode dar pontos fáceis e faltas extras, né, cavadas pelo Luka Doncic, para que essa linha chegue mais rápido. Dallas não faz menos de 108 pontos no Orlando desde 2019 e eles não fazem menos de 108 pontos no Orlando em Orlando desde 2018, ou seja, são muitos meses aí, né, conseguindo fazer esse over contra esse mesmo adversário que vive péssimo momento defensivo. Então, desde que o Luka Doncic esteja em quadra, a gente vai sim nesse over do Dallas Mavericks, lembrando aqui, né, que os Mavericks vêm sem armadores importantes, então a tendência é que eles percam posses aqui, desperdicem posses e o Dallas Mavericks consiga alguns pontinhos ali de contra-ataque a mais é real. Chris Wood tá de fora, infelizmente, né? Poderia ajudar bastante a subir essas linhas com mais facilidade, mas ainda assim acho que é uma linha que faz bastante sentido para essa partida. Beleza? Próximo jogo aqui, Charlotte Hornets contra Portland Trail Blazers, né? A gente tem aqui o Portland Trail Blazers com seus principais jogadores à disposição, né? Tem aqui o Damian Lillard de volta, que voltou contra o Miami Heat, e a gente sabe que os números do Portland com seu principal jogador são diferentes. Então a gente vai aqui de vitória simples do Portland Trail Blazers para essa partida, seguindo a seguinte argumentação, sem antes, né, destacar que LaMelo Ball e também Gordon Hayward, dois dos melhores jogadores aí, né, do Charlotte Hornets, continuam de fora. A gente tem aqui algumas dúvidas do lado do Portland, mas está praticamente certo que todos esses jogadores que estão em dúvida estarão em quadra, então a gente vai se basear na nossa análise com o time titular à disposição, como foi que aconteceu em Miami, né? Tava todo mundo aqui com dúvida e acabaram jogando. Bom, o Portland vem de uma grande vitória no estouro do cronômetro sobre o Miami Heat fora de casa, e ainda não sabe o que é perder sem o Lillard em quadra, né, do começo ao fim.
Portland é a 10ª eficiência defensiva da liga e os Hornets é a 13ª. Hornets é o 28º melhor ataque da liga, enquanto que o Portland é o 17º, mas a gente sabe que esses números devem ser ainda melhores com Damian Lillard à disposição. Com Dame, o Portland foi o 10º melhor ataque e a 9ª melhor defesa. O Portland tem a 10ª melhor eficiência em rebotes e os Hornets apenas a 19ª. Charlotte é um dos 10 times que mais sofre pontos no paint na liga, e sabemos o quão bom o Portland também é na bola tripla, o que significa que eles podem ferir os Hornets de várias maneiras. Como eu disse, LaMelo e Hayward seguem de fora e Portland completo e mais saudável pode tirar vantagem de seus rivais ter os melhores jogadores em quadra. Eles têm como pontuar no paint ali com Nurkic e com Jeremy Grant, tem como pontuar ali na linha de 3 pontos com Anthony Simons, com o próprio Jeremy Grant e também com Damian Lillard, e mais do que isso, como seus adversários estão desfalcados de jogadores ofensivos importantes, eles podem também segurar os seus adversários em linhas defensivas mais baixas ali, né, deixando eles com menos pontos, ou seja, abrirem uma margem no placar. E quem sabe o -1, -2.5 não possa ser interessante, mas a vitória sempre está de bom tamanho, é uma das melhores tips que a gente tem para essa noite em relação à vitória, sem contar que o Portland tem 4 vitórias em 5 jogos fora de casa, enquanto que os Hornets vêm de 3 derrotas seguidas jogando em casa e tem 4 derrotas em 5 jogos. É muito relevante esses números e essas informações, onde o Portland é melhor em tudo, é muito melhor em tudo com Damian Lillard à disposição e também tem um histórico recente muito positivo de acordo com a situação que o jogo se apresenta, né? Jogando fora de casa, com Damian Lillard à disposição e com seus adversários desfalcados do seu melhor jogador e do jogador mais experiente, que é o Gordon Hayward. Beleza? Vamos aqui partir para Indiana Pacers e Denver Nuggets para nosso próximo palpite, e para essa partida aqui a gente vai surpreender vocês. Vamos de handicap positivo aqui a favor do Indiana Pacers. Sim, o Denver Nuggets é melhor, mas ainda assim enxergo muito valor, né, nessa possibilidade de pelo menos perder por até 9 pontos do Indiana Pacers, então vamos aqui de mais 9.5 a favor deles. Dá para tentar pegar essa linha também no ao vivo em torno de 1,50, mas 1,47 eu já considero um mínimo interessante para a gente trabalhar, com base na seguinte argumentação. Bom, os Pacers vivem um grande momento atual, e Denver, por mais que seja mais time de fato, sua defesa ainda permite que suas vitórias não sejam seguras, ou por uma diferença muito elástica. O Indiana venceu 4 dos últimos 5 jogos que teve para bons adversários, por cobrir esse handicap nos 5, ou seja, de 5 jogos ele descobriu um handicap em todos. O Indiana vem de 3 vitórias seguidas em casa e cobriu o HC em cada uma dessas partidas, e em 10 jogos até aqui, o Denver venceu apenas 2 bons adversários de fato, sendo eles o Jazz e o Warriors, que vamos combinar, também tem uma péssima defesa. Denver é a 19ª defesa, apenas Indiana é o 7º melhor ataque, ou seja, eles podem explorar isso e tornar o jogo um pouco mais competitivo. Nesse mês, Indiana é top 10 defesas e top 10 ataques, eles podem ser competitivos hoje sim, ainda mais jogando como mandante. Em novembro, o Indiana é o primeiro time com mais bolas de 3 por jogo e na temporada é o segundo. O Indiana tem um ótimo defensor de aro, que é o Miles Turner, que foi dominante contra o Zion na última partida, e ele pode muito bem segurar o Nikola Jokic, que é o melhor jogador do Denver em linhas mais baixas. O Denver é o 8º time que mais sofre bolas de 3 por jogo fora de casa na temporada, e como eu disse, o Indiana é o segundo time que mais converte essas bolas, mas também é o segundo time que mais tenta esse tipo de arremesso. Ou seja, o Denver Nuggets vai estar ali, né, em uma iminência de tomar uma virada ou minimamente de seus adversários ficarem próximos do placar durante todo o jogo. O Indiana tem ferramentas além do mando de quadra para segurar o Denver e mais do que isso para poder ferir ofensivamente a equipe de Nikola Jokic e companhia. Então eu acredito sim que esse mais 9.5 seja bem interessante, né? Lembrando que o Denver Nuggets aí teve dificuldade de cobrir esse HC de mais 9.5 no último jogo contra o fraco San Antonio Spurs, na mesma situação, né? Jogando fora de casa, mas eu acho que o Indiana Pacers, além de viver melhor momento, tem mais time do que o San Antonio, então eles podem sim dar trabalho a seus adversários, até porque o Indiana vive um ótimo momento, beleza? Bora aqui para os jogos das 9h30, né, desse dia 9 do 11, lembrando que Atlanta Hawks, Utah Jazz, Boston Celtics, Detroit Pistons, a gente tem algumas informações para poder coletar, para poder fazer essa análise mais aprofundada, né, algumas dúvidas interessantes na escalação, como por exemplo o Trae Young, que nem se sabe se vai jogar, e a gente sabe que é o melhor e mais importante jogador dos Hawks. Então, essas duas partidas vai ser exclusiva do nosso grupo VIP. Se você quer ter acesso a essa nossa análise, participem lá, o menor preço do mercado, e ó, tem muito jogo que a gente manda lá, que acaba sendo green e sendo as melhores entradas do dia. Então, vale a pena vocês terem acesso a todos os jogos aqui no YouTube e também aos jogos extras lá no nosso grupo, beleza? Então bora pular aqui já para Brooklyn Nets e New York Knicks ali, né? Clássico de Nova York, rivalidade, dessa vez
com o mando dos Nets, né, e também sem Kyrie Irving. Mais uma vez, ele não consta aqui, né, porque ele não tá de fora exatamente por conta de lesão, algo do tipo, né, então, mas a gente sabe que ele está suspenso e não vai jogar essa partida aqui. Bom, a gente tem aqui o Brooklyn Nets jogando como mandante, vivendo um bom momento desde que o Steve Nash saiu, e bom, dá pra ficar meio que na cara, né, que eles estavam tentando derrubar o treinador, pelo menos é isso que eu acredito, porque a melhora deles foi muito repentina e muito forte, não só no setor ofensivo, mas no defensivo também, né? Quando eu falo ofensivamente, é ali na questão de fazer um jogo mais coletivo e tudo mais. E bom, para essa partida, a gente vai trabalhar num under, tá? Essa tip que a gente vai passar aqui para vocês é muito mais baseado naquilo que o mercado trouxe pra gente em relação a linhas do que de fato ser, né, a melhor entrada possível por conta de características das equipes. Mas a gente também tem que se balizar de acordo com aquilo que o mercado disse pra gente. Eu ainda não confio o suficiente nos Nets para eles vencerem. Algumas das vitórias deles ali foram por viradas, foram apertadas, enfim. Eles são favoritos, jogam como mandante, tem o melhor jogador em quadra, mas ainda assim eu me sinto mais confortável em trabalhar nesse abaixo de 230,5 pontos para essa partida. E eu também tenho alguns motivos interessantes para poder trazer para vocês, porque depois, né, de ter uma opinião a respeito das partidas, a gente sempre valida, né, essas entradas de acordo com aquilo que o mercado oferece para a gente. Vale ou não vale a pena. E bom, o Brooklyn é a segunda melhor eficiência defensiva da liga nos últimos 5 jogos, ou seja, peguei um recorte ali desde que a troca de treinador aconteceu. Eles marcaram bem o Dallas, que era a segunda melhor eficiência ofensiva da liga naquela ocasião, e hoje, jogando em casa, eles podem muito bem segurar o New York Knicks. Nos últimos 5 jogos, o New York é o 8º pior ataque da liga em aproveitamento e apenas o 16º melhor da temporada. Nesse recorte, o Brooklyn é o terceiro time mais lento da liga, e Nova York não deve se opor a jogar um jogo mais cadenciado, até porque eles têm alguns jogadores bigs importantes ali na escalação, como por exemplo o Julius Randle, então para ele tá tudo certo jogar um ritmo mais lento, o que significa poucas posses por minuto para as duas equipes, né, porque eles vão acabar gastando muito relógio antes de finalizar as jogadas. Ambos os times estão na metade de baixo da tabela em bolas de 3 por jogo e em aproveitamento também. Nets, que é o time ofensivo mais perigoso em quadra hoje, que poderia por um acaso puxar essas linhas para cima, tem o 6º pior número de rebotes ofensivos por jogo. Então eles não devem ter muitas segundas chances, já que eles não têm um grande reboteiro no seu elenco. O Nets é o primeiro em bloqueios por jogo, e isso é ótimo para se usar uma tip de under também, principalmente porque o New York Knicks tem alguns jogadores ali que gostam de jogar na média distância, então fica mais fácil de você bloquear alguns arremessos. O jogo entre essas equipes não bate os 230 pontos desde 2017, e por se tratar de um clássico, ele pode ser mais cadenciado, mais amarrado e mais lento do que o normal. Como eu disse, o Kyrie tá de fora, e isso tira muito poder de fogo ali, né, do Brooklyn Nets, e a ausência dele também é boa para a questão defensiva das equipes, até porque, né, com ele você produz menos pontos e ao mesmo tempo sofre menos pontos também. São mais de 15 jogos em under entre essas equipes, e o último encontro não terminou nem em 210 pontos entre eles, como eu disse, desde 2017 que essa linha aqui não é ultrapassada, ou seja, a gente tem praticamente aí 5 anos, né, digamos que de under para essas equipes, então acho que faz muito sentido aqui. Como eu disse para vocês, a gente tem que lembrar que o Nets melhorou muito defensivamente, com o Ben Simmons eles ficam ainda melhores, né, o Ben Simmons à disposição, eles não têm tanto chute de 3 com o Ben Simmons e sem o Kyrie Irving, tem bons arremessadores como o Patty Mills, o Joe Harris e o próprio Kevin Durant, mas alguns desses jogadores, né, estão contribuindo muito mais de uma maneira coletiva do que necessariamente em pontos. Nesse sentido, na verdade, muitos deles estão até decepcionando. Então, esse under faz bastante sentido, principalmente porque sim, deve ser um jogo bem amarrado. Beleza? Partindo aqui para nossa próxima partida, Toronto Raptors e Houston Rockets, né? E por falar em abaixo de, a gente também vai indicar um under aqui nessa partida. Eu sei que nem todo mundo gosta de trabalhar com isso, mas ainda assim, né, é o melhor palpite que a gente tem para essa partida. A gente vai aqui na pontuação do Houston Rockets, então a gente vai confiar na defesa do Toronto Raptors, confiar também nesse ataque ruim aqui, né, do Houston Rockets, vai manter esse péssimo nível. Vamos de abaixo de 112,5 pontos para o Houston Rockets. Por que eu acho que faz sentido essa tip? Bom, o Houston é um dos piores times da NBA, enfrenta hoje uma das melhores defesas fora de casa. O Houston é a 6ª pior eficiência ofensiva da liga e Toronto é a 6ª melhor defensiva. Estamos 100% no under do Houston contra defesas de elite quando a gente faz apostas, né? A gente aqui
no grupo e aqui no canal, a gente conseguiu green em todos os unders do Houston Rockets quando a gente indicou. O Toronto está sofrendo apenas 106 pontos de média e é o quinto time que menos leva os adversários na linha de lance livre, o que significa que o Houston não vai ter pontos fáceis nessa partida, até porque também, né, eles não têm nenhum grande reboteiro para garantir pontos de segunda chance para eles. O Toronto dos 10 times mais lentos da liga, então eles podem oferecer menos arremessos para Houston, o que já é o suficiente para a gente ter aqui, né, um bom cenário para esse ano. Então a gente tem o Toronto, ótima defesa, jogando em casa aqui, né, e em um ritmo lento, contra um Houston, que joga no ritmo acelerado, tem um péssimo aproveitamento nas bolas de 3, e mais do que isso, né, é um time que geralmente ele tem as linhas altas de pontos, muito mais porque eles insistem, eles arremessam muito do que pela qualidade. Então quando eles enfrentam ali, né, times que defensivamente não são grande coisa, eles até conseguem pontuar bem, mas quando eles encaram ali, né, uma defesa de elite, que eles são apenas o 13º em eficiência nas bolas de 3, né, quando eles encaram uma defesa de elite, eles têm dificuldade de pontuar. A gente pode até observar aqui, vai ser mais ou menos esses tipos que a gente acabou fazendo e garantiu o green, né, quando a gente foi no under deles, coincidentemente, ou não, né, foi contra defesas excelentes ali, né, controlando. Óbvio que a gente não vai investir contra o Minnesota, principalmente sem o Rudy Gobert, que joga num ritmo mais rápido, tem um time ali, né, mais small sem ele, também não faz sentido. Contra os Clippers, uma das 10 melhores defesas da liga, fez sentido under, bateu. Contra os Clippers de novo, fez sentido under, bateu. Contra o Phoenix também, uma das melhores defesas de perímetro da liga, fez sentido, bateu. Aqui eles não chegaram nem a 110. Aí depois antes disso, né, eles enfrentaram o Milwaukee Bucks ali, que é a melhor eficiência defensiva da liga, também pararam em 105 pontos. Então a gente enxergou um padrão interessante aqui, temos números favoráveis para isso e vamos sim trabalhar no under, que é a principal contratação, entre aspas, aqui, né, do Houston Rockets. O Jabari Smith ainda não engrenou, o Siakam que está de fora, o que torna um pouquinho perigoso a gente investir aqui na vitória do Toronto, mas ainda assim eu acho que eles são favoritos e a gente tem total noção de que se o Toronto é favorito, se eles vão vencer a partida deles, certamente vai ser com sua defesa em dia, então vale muito mais a pena ir no under do Houston Rockets do que ficar esticando aqui handicaps para torcer pro Toronto ganhar por uma diferença grande, até porque, né, o ataque deles não é excelente pra gente ficar investindo nisso, então vamos no under do Toronto Raptors, que é o melhor a se fazer. Bom, pessoal, então a última partida que a gente vai mandar lá pro nosso grupo VIP vai ser Chicago Bulls e New Orleans Pelicans, sempre tem 3 partidas que a gente manda exclusivas para o nosso grupo VIP, então participem, são Atlanta Hawks, Utah Jazz, Boston Celtics e Detroit Pistons e Chicago Bulls e New Orleans Pelicans. Daqui em diante a gente vai analisar todas as partidas para vocês, então já deixa o like aí se você gosta do nosso canal, clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muito a gente está com a meta de chegar a 9 mil inscritos até o final do ano, então conto com vocês, se vocês não são inscritos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo para os seus amigos, mostrem para eles lá o nosso grupo VIP, porque eles também merecem ser lucrativos. Beleza? Aqui de Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns. A gente tem algumas dúvidas aqui para essa partida. O Rudy Gobert tá como dúvida, mas a tendência é fortíssima de que ele jogue. O Chris Paul também é dúvida, pode ser que ele fique de fora, né? Pode ser que ele jogue, aí a gente já não sabe de fato. Cam Johnson tá de fora para essa partida. Jay Crowder já nem mais faz parte do elenco. Bom, para essa partida aqui, mais uma vez, a gente decidiu trazer um under, tá? Se o Chris Paul jogar, eu acredito sim na vitória do Phoenix Suns, mas enquanto ele não estiver em quadra, eu tenho as minhas dúvidas. Acho que essa odd de 76 é interessante sim, mas lembrando, só se o Chris Paul jogar. Então, até que ele seja confirmado, né? E a gente vai mandar essa confirmação no grupo VIP, junto com uma análise em relação a quem vence esse jogo também, é óbvio, né? Com a ausência dele ou a presença dele, mas enquanto isso não se confirma, né, vamos trabalhar aqui também em um under para essa partida. Sim, a gente vai esticar bastante essas linhas aqui e trabalhar em um abaixo de 228,5 pontos. Eu sei também que muita gente não gosta de trabalhar no under, mas também faz sentido, não tem o que fazer quando a gente tem argumentos suficientes para poder fazer uma entrada. A gente olha as estatísticas e elas fazem sentido, a gente vai fazer. Mas por que a gente decidiu trabalhar aqui com esse under? Inclusive, né, a gente conseguiu uma linha ainda melhor ontem, né, de abaixo de 231,5 pontos pagando 1,55, ou seja, tá todo mundo entrando aqui nesse under e as linhas estão se ajustando, por isso é importante ativar o sininho, mas enfim. A gente tem muitos argumentos pro under, todo mundo tá investindo no under aí, né, dos principais apostadores, e por isso essa linha tá cada vez mais baixa. Então, peguem o quanto antes. Bom, Chris Paul meio que tá de fora e o Gobert
tá de volta. Aqui nós temos um jogador ofensivo imprescindível pro lado do Suns e um jogador defensivo impactante do lado do Minnesota, mudando, né, os prognósticos dessa partida. Ambos os times estão na metade de baixo em bola de 3 por jogo, e o Suns, além de ser o 8º time que menos chuta de 3 na liga, o Timberwolves é o 5º pior em aproveitamento. As equipes já se enfrentaram na temporada, tivemos 223 pontos na partida, mas tivemos 43 bolas de 3 tentadas pelo Suns, sendo que a média deles é de 31,9 por jogo. Então eu acho que esse volume de tentativas pode diminuir para essa partida, pelo menos é a tendência. O Minnesota é um dos 10 times com pior eficiência ofensiva na liga, e o Suns é a terceira melhor eficiência defensiva, ou seja, o Suns pode segurar seus adversários em linhas baixas. O Phoenix é o 8º time que menos sofre bolas de 3 por jogo e é o terceiro time mais lento da liga. Isso pode reduzir o número de tentativas e acerto dos Wolves na partida também. Defensivamente, o Minnesota está no top 10 de melhores eficiências defensivas da NBA, e isso é bom, ainda mais com o Gobert, né? Eles têm ali provavelmente o melhor defensor de aro de toda a NBA à disposição. Eles estão fora do top 10 em aproveitamento nos rebotes ofensivos, isso pode tirar pontos de segunda chance dos dois lados. O Ayton estava de fora no primeiro encontro, e ele pode impedir muito bem que o Karl Anthony Towns faça ali 24 pontos como fez na noite anterior. Suns vem sem seu armador e melhor assistente, provavelmente. Além do jogador que organiza melhor as jogadas e deixa seus companheiros em melhores posições para finalizar. Então eles perdem muito ofensivamente. Mas também, se o Chris Paul tiver à disposição, apesar deles ganharem ofensivamente, o time fica ainda mais lento. Então a gente tem bons motivos aqui para acreditar no under de qualquer forma, com ou sem Chris Paul. Lakers, 102 pontos. Suns, 107. Knicks, 107. Milwaukee, 102 pontos. Essas foram as boas defesas que o Timberwolves jogou, e eles se saíram muito mal contra essas boas defesas, não conseguindo passar ali, né, de 107 pontos em nenhuma das partidas. 88, 82 e 106 pontos foram os pontos que o Suns fez nos últimos 3 jogos. Número muito baixo, sem o Cam Johnson e talvez sem o Chris Paul, 2 titulares, isso pode ser ainda mais difícil de se superar hoje contra o Minnesota Timberwolves, que tem uma boa defesa, como eu disse para vocês. O Suns na temporada passada fez 8 pontos de média, a menos do que o normal, sem o Chris Paul na escalação, fazendo 106 pontos por jogo, sendo que na época eles foram um time com a melhor campanha de toda a NBA. Então a gente tem aqui o Suns, que é um time muito eficiente na média distância, sem o seu principal armador e um dos melhores arremessadores de média distância provavelmente à disposição. A gente tem um Suns que joga lento, que arremessa pouco de 3, que tem uma boa defesa contra o Minnesota Timberwolves, que ofensivamente caiu em relação à temporada passada e defensivamente melhorou muito, né, com a adição do Rudy Gobert, e mais do que isso, com o Gobert eles ficam bem lentos também, tá? Então assim, não vai ser um jogo de correria, não vai dar pra gente infartar ali, né, com muitos arremessos sendo feitos. Isso aqui só vai passar se os times forem perfeitos em eficiência, coisa que eu acho difícil que aconteça, porque é um jogo competitivo. O Phoenix Suns ainda quer provar que é um time com chances de título, e o Minnesota também montou um time ali, né, para ser campeão, pelo menos da conferência nessa temporada. Acho que isso não vai acontecer, mas eles ainda acreditam fortemente que isso é possível, e mais do que isso, deve ser um jogo bem duro, beleza? Então esse under aqui é o que mais faz sentido. Vamos partir aqui pro nosso próximo jogo, que é Oklahoma City Thunder e Milwaukee Bucks. Bom, aqui nós temos muitas possibilidades, né? Essas equipes já se enfrentaram recentemente e a gente teve um recorte bem interessante em relação a essa partida. Aqui a gente tinha indicado em vídeo para vocês, né, um handicap ali, né, desculpa, negativo a favor do Milwaukee Bucks, que bateu. No grupo VIP a gente indicou um under aqui, né, do Oklahoma City Thunder, que também bateu, e mais do que isso eu tinha alertado para vocês do mau desempenho que o Shai tem contra o Milwaukee Bucks. Como eu disse para vocês, o Shai Gilgeous-Alexander, que é o melhor jogador aqui, né, do Oklahoma City Thunder, tem apenas 19,3 pontos de média contra a equipe dos Bucks. Ele só superou os 22 pontos, né, as linhas dele ali, se eu não me engano, estão em torno de 26 a 28,5. Ele só superou essa linha apenas uma vez na carreira. Por quê? Porque o Shai Gilgeous-Alexander, ele abusa demais da mesma jogada ali, do chute de média distância, e vamos combinar, é muito difícil você converter esses pontos pensando que o Giannis Antetokounmpo tá ali na marcação. E olhe lá, no último jogo ele fez 18 pontos e o Giannis nem tinha jogado. Imagina hoje que a tendência é forte que ele esteja à disposição. Bom, com tudo isso, é óbvio que vocês podem ficar de olho, quem sabe pensar em um abaixo do Shai. Vocês podem também pensar ali, né, na vitória do Milwaukee Bucks, que de fato é favorito. E bom, 1,42 eu considero uma odd muito interessante a favor de uma das melhores equipes da liga contra uma das piores, que é o OKC. Mas a gente tem algumas dúvidas aqui em relação à escalação. Não se sabe se o Jrue Holiday vai jogar, e ele é um defensor importante para poder contribuir
nesse under para poder segurar o próprio Shai, né? Ele que é um dos defensores de armador dos melhores que tem, e o próprio Giannis é dúvida. Repito, a forte presença do Giannis é muito provável, mas a do Jrue Holiday a gente ainda não sabe. Então, a gente vai tentar se basear aqui num palpite um pouquinho mais coletivo. O under do Shai faz sentido? Faz. A vitória do Milwaukee Bucks faz sentido? Faz, se o Giannis jogar. Mas, acima de tudo, né, a gente também pode trabalhar em um under totais aqui, né? Ou, na verdade, o under do OKC, desculpa, né? Porque uma coisa que é fato é que o Milwaukee Bucks tem uma ótima defesa e vem defendendo muito bem. Então, acho que abaixo de 109,5 pontos do OKC faz muito sentido, né? A linha dele tá em 27,5. O fato dele não conseguir pontuar bem contra esse adversário faz com que os seus companheiros também tenham dificuldades, porque quando o Shai tá pontuando bem, geralmente ele atrai marcação e seus companheiros ficam mais livres. Então, acho que o under do OKC faz total sentido para essa partida, porque ele une todas as coisas e mais do que isso, né? Por mais que você perca o Jrue Holiday, que é importante defensivamente, você ainda tem o Giannis ali, né? Que é o melhor defensor da equipe à disposição. Então, vamos de abaixo de 111,5 pontos, jogavam até abaixo de 109,5 pontos do OKC, com base nas seguintes informações, né? Tirando tudo isso que eu já passei para vocês, que sim, o Shai, o melhor jogador do OKC, tem dificuldade de enfrentar os Bucks, isso pode limitar as linhas gerais da equipe. Ele terminou o jogo anterior com apenas 18 pontos e seu time parou em 94 pontos há 4 dias atrás. Isso que o Giannis nem estava na escalação e, como eu disse, o melhor defensor dos Bucks. Nos últimos 3 jogos, o OKC teve média de 102 pontos por jogo, e é hoje a quarta pior eficiência ofensiva de toda a NBA. Em relação a pontos por partida, o OKC também, né, deixa um pouquinho a desejar, mas às vezes eles até que pontuam bem, porque eles tentam muito. Mas quando eles enfrentam boas defesas, bom, eles estão aqui como o oitavo time com menos pontos por jogo, 109,7 de média, e como eu disse, eles vão enfrentar hoje a melhor eficiência defensiva da NBA e também o terceiro time que menos sofre bolas de 3, que é o Milwaukee Bucks. Podemos ver aqui, né, o Milwaukee Bucks é o líder da NBA, é a melhor eficiência defensiva, e o offensive rating aqui do Oklahoma tá lá embaixo, é o quarto pior da NBA, ou seja, eles arremessam muito e contra adversários ruins, a bola cai, aí eles pontuam bem. Mas contra boas defesas, né, o offensive rating é calculado ali, né, a cada 100 posses de bola, então ele tem uma conta um pouco mais justa. O Oklahoma City Thunders deixa muito a desejar, então a gente vai nesse under deles aqui. Fechado, San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies. Temos aqui o Memphis Grizzlies com dificuldade de vencer alguns jogos grandes, mas com facilidade para vencer jogos contra adversários de nível médio para baixo. Eles têm muitas chances aqui de ter o retorno do Steven Adams para essa partida e virem completinhos, sem somente o Jaren Jackson Jr., que está de fora desde o começo da temporada, então eles já se programaram para essa ausência, então ela vai ser menos sentida do que se imagina. Bom, para essa partida aqui, eu vi que o mercado está oferecendo linhas, na verdade ali, uma odd alta, tá? Para a vitória do Memphis Grizzlies, e acho sim que o Memphis Grizzlies deve vencer essa partida, porque em resumo, eles são melhores do que seus adversários. Não tem muita conversa aqui não, acho que sim, eles vão vencer, e acho que dá pra gente colocar ali, né, um handicap negativo para poder colocar uma margem de diferença nesse placar e ao mesmo tempo a gente ganhar um dinheirinho a mais. Acho que até menos 2,5 faz sentido, mas também dá para trabalhar com menos 3,5. A minha indicação vai ser menos 3,5 Memphis Grizzlies, ou o ideal é esperar um menos 2,5 no ao vivo, pagar acima de 1,50 com base na seguinte argumentação. Bom, a última vez que o Memphis perdeu dos Spurs em San Antonio foi em 2018. O Memphis está com 7 vitórias consecutivas contra os Spurs e uma diferença média de 12,7 pontos por jogo nessas vitórias. O Memphis é superior nas categorias principais, mas acima de tudo é um time com melhor jogador, melhores defensores e melhores titulares sem sombra de dúvidas. Em novembro, Memphis é o 13º melhor ataque e San Antonio é o 28º. Defensivamente, o San Antonio é o 29º melhor. E o Memphis é o 4º melhor defensivamente da liga nesse mês. O Memphis também se tornou o 8º melhor aproveitamento em rebotes da liga, enquanto que o San Antonio é o pior de todos, né, em aproveitamento de rebotes nesse mês. O Memphis é a 8ª eficiência em bolas de 3 na liga na temporada e o San Antonio está próximo. Mas os Grizzlies são o 5º time que melhor defende o perímetro nos últimos 3 jogos e eles podem limitar esse tipo de arremesso de seus adversários. Ou seja, o Memphis Grizzlies é melhor em tudo. A única coisa ali que eles se equivalem que é nas bolas de 3, o Memphis Grizzlies é um dos times que melhor defendem as bolas de 3, diferente do San Antonio. San Antonio é o segundo time que mais sofre pontos no paint e o Ja Morant na temporada passada foi o jogador com mais pontos de infiltração na liga, pode tirar proveito disso. Então a gente tem aqui o Memphis superior defensivamente, ofensivamente, em nomes, coletivamente,
tem ali um contexto favorável para o Ja Morant pontuar de média distância, e em uma briga de bola de 3, os dois times são bons, mas o Memphis defende melhor, e a gente tem o melhor arremessador de 3 a nosso favor também, que é o Desmond Bane. Então um cenário muito favorável para o Memphis, como eles melhoraram muito defensivamente, eles conseguem abrir uma diferença para o San Antonio Spurs, que sim, é um time perigoso, mas eu não consigo indicar o handicap positivo a favor deles, porque o Memphis tem muitos motivos para vencer hoje. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, repito, vai ajudar muito o nosso projeto a continuar acontecendo e a gente trazer vídeos aqui para vocês constantemente, beleza? Vamos deixar o clássico de LA ali para o final e bora falar aqui, né, de Cleveland Cavaliers contra Sacramento Kings às 12 horas aqui, né, dessa madrugada aqui do dia 8 para o dia 9, Cleveland Cavaliers jogando como visitante, favorito aqui para essa partida, até por isso a gente vai na vitória simples deles aqui, não tem como fugir disso, essa odd é muito interessante para os Cavs e repito, o mercado continua subestimando eles. Eles perderam o último jogo para o Los Angeles Clippers, mas ainda assim, no geral, é uma equipe com aproveitamento excelente contra o Sacramento Kings, que vem sendo péssimo na temporada. Menos 2.5 dá para jogar aqui tranquilamente, mas eu vou de vitória simples porque tá pagando o suficiente, com base na seguinte argumentação, mas antes, vamos dar uma olhada na escalação. A gente tem aqui, né, o Cleveland Cavaliers com os principais jogadores à disposição. E isso é o que importa, a gente tem o Malik Monk, um jogador ali, né, que vem arremessando muito bem de 3 do lado do Sacramento, como dúvida. Então, a única coisa que pode acontecer aqui é a nossa time ficar ainda mais vantajosa. Bom, por que os Cavs é favorito? Os Cavs é a segunda melhor eficiência nas bolas de 3, o Sacramento é a 14ª. Cleveland é o quarto melhor ataque, os Kings é o 15º. Cleveland é o melhor aproveitamento em rebotes por jogo, enquanto que os Kings é o 17º. Cleveland tem o quarto jogador, Donovan Mitchell, que mais faz pontos no pick and roll na liga, e os Kings é o quarto time que mais sofre pontos dessa forma, lembrando que o Caris LeVert é outro jogador que adora explorar essa jogada, então o Sacramento ali, né, vai ter dificuldades de defender a principal jogada dos Cavs. O Sacramento também é o terceiro time que mais sofre pontos no paint, então eles não têm muitas formas de defender os Cavs, já que os Cavs também têm um bom aproveitamento no perímetro. O Cleveland tem 8 vitórias em 9 jogos, e o Sacramento tem só uma vitória em casa e perdeu nos últimos 2 jogos seguidos para os Cavs na temporada passada. Hoje, os Cavs é um dos melhores times da liga, não tem como negar isso. O Sacramento é um time que não só vem perdendo muito, mas vem perdendo de forma ali bem preocupante, assumindo ali a liderança no placar durante muito tempo e perdendo no final. Isso psicologicamente pode ser um problema para esses jogadores. Cleveland é superior em muitas categorias, tem os melhores jogadores em quadra, os melhores defensores, um time e um elenco mais completo. O Sacramento usa e abusa das bolas de 3 e o Cleveland é o sexto time que menos sofre bolas de 3 por jogo dos adversários. Então eles podem se controlar bem no setor defensivo e minar o jogo ali do Sacramento, que joga com muitos jogadores abertos. O interior deles ali fica praticamente com Sabonis, ele não vai ter vida fácil com Jarrett Allen e com Evan Mobley. Os rebotes defensivos vão ser garantidos pelos Cavs e o Sacramento com isso vai ter poucos pontos de segunda chance. Mais do que isso, o Cleveland Cavaliers é um time mais competitivo, melhor em muitas categorias e, como eu disse, tem um encaixe favorável. O Sacramento não consegue defender o pick and roll ali, né, do jogador que faz as handles, e o Donovan Mitchell, Darius Garland e Caris LeVert podem explorar muito bem isso ofensivamente, a ponto do Cleveland de fato ser favorito. A viagem não foi longa, né? O último jogo deles ali foi contra os Clippers, tiveram um dia de descanso, continuam ali, né, na Califórnia, então o fator mando de quadra só vai ter ali, né, a torcida fazendo mais barulho a favor dos Kings, mas isso não se mostrou muito eficiente recentemente, já que eles não conseguem vencer como mandantes com regularidade, beleza? Partindo aqui para o nosso último jogo, LA Clippers e Los Angeles Lakers. Clippers joga como mandante, né, entre parênteses aqui. Essas equipes já se enfrentaram, os Clippers ali venceu, a gente tinha indicado para vocês ali a vitória dos Clippers naquela altura, colocamos um handicap inclusive, e bateu, e de fato eles são favoritos hoje mais uma vez. Mas eu acho que o handicap positivo do Los Angeles Lakers faz mais sentido, a gente tem boas argumentações para isso, e mais do que isso, os Clippers não são tão confiáveis, por mais que eles tenham vindo de uma bela vitória sobre os Cavs. Mais 8.5 a favor do LA Lakers a gente vai trabalhar aqui para essa partida, lembrando que aqui eu sempre indico para vocês, né, as odds mínimas que eu gosto de trabalhar, 1,43 em diante ali, que faz mais sentido, é mais seguro. Lógico, se vocês forem ficar fazendo múltiplas, não vai dar certo, principalmente nessas rodadas com muitos jogos, mas ainda assim, né, se vocês forem trabalhar ali com paciência, ficar de olho no jogo para fazer cash out se necessário, vocês sempre serão lucrativos se trabalharem com umas odds ali em torno de 1,50 e focando nos jogos que vocês vão assistir. Mas enfim, por que o mais 8.5 para os Lakers faz sentido? Bom,
os Lakers devem vir mais saudáveis para essa partida do que vieram recentemente. Ou seja, os últimos jogos dos Lakers, lógico, eles seguiram o padrão, foram ruins como eles vencendo a temporada toda, mas ainda assim a tendência é que eles melhorem bastante. Kawhi Leonard segue de fora, isso é bom pra gente. Os Clippers cresceram recentemente e venceram 4 dos seus últimos 5 jogos, mas 3 deles foram contra 2 dos piores times da liga, né? Então, assim, são resultados bem suspeitos. E mesmo assim, eles não cobriram esse handicap contra nenhum. Os Lakers tiveram momentos recentes interessantes e venceram 2 adversários de ótimo nível, como o Pelicans e o Denver, quando ninguém esperava. LA tem o melhor jogador em quadra, né, o Los Angeles Lakers, e os 2 MVPs a seu favor. Isso pode significar algo em um jogo duro de 2 grandes rivais. Os times são as duas piores eficiências ofensivas da liga, então não acho que ninguém possa se distanciar muito do placar um do outro. O Clippers é top 10 times que mais sofrem pontos no paint, e quem melhor para fazer pontos dessa forma do que Anthony Davis, LeBron James e Russell Westbrook? Por outro lado, os Lakers são a terceira melhor defesa de paint da liga, e os Clippers são top 10 times com pior eficiência nas bolas de 3. Então eles podem ter dificuldades de pontuar contra os Lakers, que defende muito bem ali o paint, e também o seu adversário não sabe arremessar de 3 muito bem. Os Clippers de fato são melhores, mas ainda não são confiáveis. Não é uma entrada 100% segura, mas é o que temos de melhor para hoje. O Los Angeles Lakers tem os melhores jogadores em quadra, é um time que pode fazer o jogo ficar mais equilibrado ali através do ritmo, já que eles são um dos times mais rápidos da liga. No momento de rodar o time, eles terão o melhor jogador dentre os reservas, que é o Russell Westbrook, e mais do que isso, os Clippers não têm capacidade ofensiva de se distanciar no placar de seus adversários. Acho que vai ser um jogo duro, cadenciado, brigado, é rivalidade, é clássico, então o Lakers pode sim, pelo menos, cobrir um handicap de mais 8.5, o que dá a possibilidade deles de perderem de 8 pontos de diferença ou menos, ou vencer a partida, e o green é nosso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, amanhã tem mais jogos, análise para vocês, e também conheçam o nosso grupo VIP, vai ter muito conteúdo extra ainda hoje lá para vocês terem as melhores entradas possíveis e entradas extras também. Muito obrigado pela sua audiência e falou!